Muito bem-vindos ao mais um Segundo Eu Começo podcast, seu podcast do estilo de vida, do treinamento físico, da mudança de comportamento, da saúde, do emagrecimento, de tudo que envolve, né, um estilo de vida mais saudável e tudo que tem relação com um estilo de vida que adota mais exercício, boas escolhas alimentares, e é tudo que a gente tenta trazer aqui, né, Alan? É isso aí. E hoje aqui, mais uma vez, com o meu sócio e grande amigo, professor Alan Bastos, que hoje vai dar uma palhinha para a gente de um assunto que a gente já devia ter tratado há muito tempo, que é o seu assunto de domínio, de estudo, e que a gente nunca fez, né? Um episódio específico com você. Por incrível que pareça, já fizemos de obesidade, Já fizemos de obesidade, mas não com você, né? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho desse assunto. Não sei se você quer falar alguma coisinha aí antes da gente começar. Não, só pedir pra galera curtir, compartilhar. Perfeito. Comentar, ativar o sininho, se inscrever no canal. Aquele pacote completo dos podcasts. E hoje a gente tem pauta, né, Pedro? Hoje tem pauta. Caramba. Eu vou ficar de olho aqui, porque ela ficou grande, mas vou ficar de olho nela aqui. Será que vai? Bom, mas eu vou começar então perguntando o que te levou a estudar, né, emagrecimento, te levou a estudar obesidade, né? O que te fez se interessar por essa vertente de treinamento? Porque a sua origem é da musculação, né? Uhum. Exato. Depois tu acabou trabalhando com... Na verdade, minha origem é na preparação física do jiu-jitsu. Isso. Mas e usando muito musculação. Muito, né? Sempre. Depois caiu para musculação, depois da musculação acabou indo para a Bodytech, com uma área gerencial mais focado em equipamentos e tal. Logística de musculação. E aí depois você acabou virando, o que a gente até brincava, que você era o Mr. M do treinamento funcional, que desvendava os mistérios Ele era bom demais. Funcional. E aí acabou entrando nessa área. O que te levou a estudar aí, o interesse por esse tópico, né, por esse assunto? O interesse vem de longe, cara, porque vem lá da época começa na época da musculação, Pedro, muito fracasso. E vendo as pessoas com muita dificuldade para emagrecer, e vendo pessoas, cara, eu lembro de pessoas que emagreceram ali no período que eu acho que ninguém emagrece ninguém, mas você participa do processo. Pessoas que eu participei do processo, eu encontrava 2 anos depois, quando eu mudei de academia, eu trabalhava na academia em Marechal Hermes, fui trabalhar em Valqueire, aí 1 ano depois, já trabalhando em Valqueire, de repente eu encontrava a pessoa no mesmo peso anterior, ou seja, eu tinha engordado de novo. E, até então, eu ajudando as pessoas. E aí eu engordei, sofri um acidente de moto. Quando eu fiz 30 anos de idade, tive que ficar uns 2 meses em casa, sentado, sem trabalhar, sem fazer nada, só vendo televisão e comendo. E, cara, engordei. Não é que eu fiquei obeso naquele momento, não dá em 2 meses, mas engordei o suficiente para dar o gatilho e me descuidar, e a partir daí eu ficar ao ponto de estar 25, pelo menos no mínimo, porque eu fiquei com medo em alguns momentos. Tem horas que você não quer subir na balança. Uhum. Do que eu registrei na balança, mais ou menos 25, 24 quilos acima do que eu tô hoje. E aí eu falo, Alan, porra, tá de sacanagem, você era gordo, você ficou... Porque eu falo que eu fiquei borderline da obesidade, mas eu tenho quase certeza que numa dessas que eu não quis subir na balança, eu belisquei lá o IMC de 30, que é considerado obesidade. E aí eu vou pedir pro Daniel, porque ninguém nunca acredita. Bota essa fotinha aí, Daniel, bota essa besteirinha aí, já tá? Então agora você tira, pelo amor de Deus, que é a visão dos infernos, ninguém precisa ficar vendo isso muito tempo. Não, pra você tá bom, você já viu, já te mostrei hoje, já tirou, Daniel? Pelo amor de Deus, quem viu, viu, quem não viu... Não é nem por uma questão de vergonha, é que é uma visão, porque eu lembro o Léo Cabral, nosso querido Léo Cabral, uma vez ele brincando com... A gente brincava muito, né? E o Glabella falou pra ele... E eu gordo, o Léo Cabral gordo, e o Glabella zoando a gente, e zoando o Léo falou assim, eu sou gordo, posso emagrecer, e você que é feio? Coisas do Léo, né? Essa é a típica dele. Porra, aí eu pensei comigo, eu que sou feio e gordo. Eu falei, tô fodido. Aí pelo menos eu tenho que emagrecer. Mas eu não fiz nada, Pedro. Eu fiquei ali
até os 39 anos, dos 30 até os 39 anos de idade. E aí, mais ou menos ali com 33, 34, eu começo a ter essa configuração que vocês viram aí na foto. Mas um dia, uma coisa que eu contei há pouco tempo para minha mulher, eu nunca tinha contado para ninguém, e aí como ela deu a ideia também de fazer esse podcast, eu resolvi contar para ela para eu poder contar aqui no podcast. Eu passei mal pra caceta. Me senti mal, dor no peito, aquela coisa aqui, não sei o quanto é psicológico que veio pro braço, eu fiquei quietinho, cara, quietinho. Nesse dia, é um domingo de manhã, que eu dormi na casa do meu co-cunhado, a Karina tava lá comigo, e eu na minha, tinha rolado churrasco, cerveja no dia anterior, eu falei, cara, eu perdi um tio com 41 anos, pro infarto. Meu avô morreu com problemas cardíacos com 50 e poucos anos de idade, meu pai já ficou internado 10 dias no hospital. Histórico. Problema histórico maneiro. Minha mãe teve um AVC. Então, eu falei, rapaz, vai dar merda. E aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para fazer alguma coisa, demorou mais ou menos um ano. E nesse um ano, eu pelo menos saí ali do 89, que eu acho que 90, 91 quilos que eu belisquei, e vim para 85, 86. Empaquei aí, uma hora eu falei, vou começar a treinar, e comecei a treinar. E aí consegui fazer aderência ao treinamento, consegui readquirir o hábito de treinar. Falei, agora eu preciso mexer na alimentação. Nessa de readquirir o hábito de treinar, quem me ajudou demais foi o Glabella, o Marcão da MCP, que hoje é meu sócio. E um grande amigo, né? Tá entre os meus melhores amigos. E ele foi brilhante, cara. Ele fez uma série de desafios comigo que me ajudou demais na aderência. Sempre a gente conversa sobre isso. Tá na hora de eu retribuir um pouco, porque agora ele tá um pouquinho, porque eu tô sendo muito delicado. Tá um pouquinho a beça acima do peso. E aí eu cumpri os desafios e eu falei pra ele, Glabella, porque quem é esse Marcão eu só chamo de Glabella. Agora eu vou precisar mexer na alimentação. E aí, Pedro? Baixei um aplicativo que se chama MyFitnessPal, tá aí até hoje, MyFitnessPal. Um aplicativo muito bom, com algumas limitações que eu acho que no decorrer do episódio eu devo voltar em algum momento nele. E ele é um aplicativo de contagem de calorias. E se você conta calorias, você emagrece. Eu programei lá, 1 quilo por semana, não vai bater perfeito isso, mas você começa a emagrecer. E eu falei, eu pesava 63 normalmente e 64, 65 quando eu estava treinando bem. Quando eu tinha ali 20 anos de idade, 19, 20, é isso. Aí eu chegava estourando 66. Falei, já agora com 40 anos de idade, que isso foi quando eu fiz 40 anos de idade, se eu bater 75, eu vou ficar, tô feliz pra caramba. E comecei a emagrecer. Eu cheguei a 80, 79 mais ou menos. Falei, olhei para o aplicativo, já passando fome. Falei, quanto eu vou poder comer quando eu chegar em 75 quilos, que é a minha meta? Aí eu fiz o cálculo. Eu falei, rapaz, vamos guardar essa porra toda de novo. Fiquei desesperado, porque eu não vou aguentar minha vida assim. Vai conseguir sustentar isso no longo prazo. Não tinha como, cara, porque você estava abrindo mão. Você dá fazer um sprint e abrir mão de um monte de coisa. Ok, mas criar o hábito que luta contra a fome é um apetite natural. Ela vai vencer. São poucas as pessoas, e aí tem gente que consegue? Acho que tem gente que consegue. Eu não sou eu não estou entre essas pessoas nesse grupo. Que vai ficar com fome. A não ser também não consigo, não. Que seja como eu faço hoje, jejuns diários. Não são jejuns longos. Eu nunca fiz um jejum longo de 2 dias, 3 dias, 7 dias. Eu nem tenho muita vontade de fazer. Acho maneiro quem faz, acho uma puta de um exercício até de desafio mental, de autoconhecimento. Para quem gosta de falar de autoconhecimento, é uma acho sensacional. Talvez um dia eu até faça, mas eu criei agora um hábito que tem um momento do jejum. Mas depois a gente volta nisso. E aí eu fiz essa projeção, cara, como é que eu vou fazer? E fiquei desesperado, e não tinha solução. Eu falei, meu irmão, eu vou e vamos ver. Só que uma outra coisa que eu herdei do meu pai, e meu pai sempre fala assim, o amido é ruim para mim, não para engordar, refluxo. E uma das coisas que, nesse processo de passar mal, cara, várias vezes eu dormia sentado.
Porque eu tomava cerveja, comia pra caceta e tal, e refluxo pra caramba, cara. Se você perguntar pra Karina, eu comprei um sofá na época, que era um sofá que ficava com um encosto bem na cabeça, pra poder dormir, Pedro. Eu já não conseguia mais deitar pra dormir. E aí chegou uma hora que já não era nem mais quando eu bebia muito. Tava começando a virar um negócio normal. E eu comecei a emagrecer, melhorou um pouquinho. Não melhorou 100%. Falei, cara, que coisa desagradável. Falei, pô, vou fazer o que o meu pai falou. Vou tirar o amido, vou fazer um teste. Tirei o amido. Pô, tem que completar com alguma coisa aquela caloria que eu tô contando. Como é que eu vou completar? Pô, vou completar com proteína. Vou aumentar aqui um pouquinho a proteína. E começou a ficar mais fácil. Eu comecei a ficar com menos fome. Aí eu comecei a... E nessa época, Pedro, não sei se você vai lembrar, foi quando eu dava aula na pós-graduação que você e o Léo coordenavam e eu pedi para sair. Eu saí, me afastei da profissão. Então eu não estava estudando nada. Então foi um desafio pessoal mesmo, por questões de saúde. E aí eu falei, cara, que coisa interessante. E comecei a fazer experiência. Comecei a fazer experiência e começou a ficar mais fácil. E aí, eu não lembro exatamente como bateu na minha mão o livro do Loren Cordain, do Paleolítico. Provavelmente fui eu que não foi, você vai entrar nessa história depois. Eu acho que foi a Milena falando. A Milena já estava com o negócio de cross nessa época, eu não sei. Pode ter sido, mas se foi ela, foi por causa de mim. Não sei se foi lá na Bodytech, porque eu acabava tendo contato com muita gente da área técnica. Eu sei que bateu o livro na minha mão, PDF, eu li. Eu li aquele livro, falei, caraca, eu tô fazendo mais ou menos isso. Falei, pô, só agora eu pegar aqui as ideias do cara, de repente ajustar. E aí e eu não parei de beber em momento nenhum, nessa trajetória toda. Contava caloria, aí pô, na sexta eu queria beber no sábado, só diminuí muito. Parei de beber mais vezes, diminui bastante. Eu bebia, sei lá, 3, 4 vezes por semana, passei a beber uma vez só, no máximo 2. E no dia anterior a beber, eu radicalizava na dieta. Não fazia jejum, mas comia muito pouco em todas as refeições que eu fazia. Fazia ali 4 refeições por dia, mais ou menos. Acho que era isso, não vou lembrar agora, com certeza. E aí eu fazia isso, aí numa dessas eu marquei, você foi lá na minha casa. Eu lembro, a gente fez um churrasquinho lá. E eu comecei a falar disso pra você falou, cara, você já leu Por que Engordamos, do Gary Taubes? Isso. Falei, caraca, não. Então, a tua participação nessa história foi de me mandar... Que o Gary Taubes, aquele livro facilitou muito a minha vida, porque o Loren Cordain tinha um negócio do comer só o grass-fed. Né? É difícil. Pô, difícil. A paleolítica real mesmo, ela é muito difícil. O Rob Wolf, que é o cara do... Paleosolution. Da Paleosolution, que é o da carne. É o da carne, que a gente vai tratar em outro episódio. Hoje ele fala que as diferenças são marginais. E eu fui dar uma investigada nisso, talvez a gente volte nisso, mas tem muita coisa que a gente pode esbarrar aqui. Se não esbarrar, depois eu faço um episódio só sobre isso. Essa diferença não é tão grande assim. Tem uma questão ali do ômega 3, especificamente com o ômega 6. O resto é muito parecido. Né? E ômega 6 com ômega 3 você consegue consertar nos outros nutrientes. Então, não é... O problema é mais ali na sustentabilidade. Isso é outro episódio. Então, ter o gado mais do pasto é importante por outros motivos, que são os motivos da sustentabilidade. Enfim, e aí, pô, a gente começou lá em casa, tu me falou desse livro, eu li, pô, facilitou minha vida e me interessei um pouquinho ali, tive primeiro o contato com o modelo carboidrato e insulina, ali via Gary Taubes, estamos falando ali de 2014, o livro dele é de 2011. E emagreci e virei low carb. Por quê? Porque eu acho que low carb é a melhor estratégia do mundo e tal. Porque eu, cara, não preciso mais passar fome. Testou em você, viu que funcionou. E na hora que eu... Mas teve uma época que tu comia um pouco mais de fruta, né? Acho que foi nessa época, né? Nessa época, comia muita fruta. Ainda como bastante. Aqui eu fiz uma nova experiência, eu posso contar ela depois, que eu fiz uma experiência mais carnívora, que é dura, para mim é muito dura, e já voltei para minha normal. Porque eu fiz a experiência cetogênica, e hoje a minha dieta ela fica ali entre a cetogênica e a low carb, para entender. Uma cetogênica mesmo, são menos de 50? Menos de 20 gramas de carboidrato por dia, mas você vai encontrar
você com menos 50 você consegue entrar em cetose. Então, se você for ver a definição, é menos de 50, mas a galera que está fazendo mais radical é 20 gramas. 20, tá. 20 gramas. A galera que estuda, você pega lá o Nicholas Norris, 20 gramas. E eu fico hoje aqui entre 50 e 100. E a dieta low carb é considerada abaixo de 130. Abaixo de 130. O número que eu tinha na cabeça era 100. 130 eu já acho muito. Então, 80 para mim é um número legal. Eu tento não passar de ficar ali entre 50 e 80. Na verdade, às vezes, quando eu dou uma abusadinha no final de semana, vai para 100. A cerveja vai... o dia da cerveja vai para o espaço. Essa porra. Enfim, tem nutricionista que fala que 40% e tal, mas minha consideração acho que tem que ser por grama, acho que é a melhor maneira de você olhar. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu fiz umas experiências mantendo a contagem de caloria e ficava difícil para chegar, cara. E para manter o peso, aí eu ajustei para manter, eu cheguei nos 75, ajustei para manter o peso, continuei descendo e não chegava, e eu falei, cara, abandonei uma fitness pal e comecei a comer livre. Fui para 67 quilos, sem fazer nenhum esforço. Hoje eu fico entre 64 e 65. Assim, Qual é o esforço que eu tenho que fazer? Eu tive que me educar para fazer as escolhas entre comer um pão, que eu adoro, e comer uma carne, que eu também adoro. Então, alguma coisa a gente tem que abrir mão na vida. E dieta, as pessoas sempre perguntam, o que eu tenho que fazer para emagrecer? A pergunta não é essa. A pergunta é o que eu tenho que deixar de fazer. A primeira coisa para quem quer emagrecer é entender o que vai precisar deixar de fazer. A via ela é muito mais negativa. Claro que, do ponto de vista de saúde, você inserir mais vegetal, melhorar a relação com frutos, isso pode ser interessante. Comer proteína animal, proteína de qualidade, sair dos ultraprocessados, tudo isso, dos produtos industrializados, tudo isso é importante. Mas a primeira coisa que preciso olhar é assim, o que eu vou tirar? Por que funcionou para mim? Porque intuitivamente eu tirei os carboidratos. Comecei com a história dos amidos e eu tirei todos os carboidratos refinados. Isso já me ajudou. E aí não adianta botar grão integral, que eu passo mal igualzinho. E hoje eu passo mal com verduras, Pedro. A minha dieta hoje é fruta e proteína animal. Se eu botar uma verdurinha... Porque à medida que o tempo vai passando, pessoal, o corpo, a gente está envelhecendo, a gente vai gerando adaptações novas, você tem que fazer novos testes para ver novos formatos. Então, eventualmente, quando eu quero comer alguma coisa de verdura que eu gosto, tem que comer mais cedo, tem que comer pouco e não dá para comer todo dia. Para comer verdura, eu tenho que tomar um remédio que é caro e eu acho um absurdo, não porque o remédio é caro, porque, se eu preciso tomar um remédio para comer um negócio, tem alguma coisa errada. E aí, isso também é outro episódio, é outra conversa, que é esse pavor de que a gente não pode viver sem fibras. E é muito polêmico, eu não quero entrar nessa polêmica hoje. Então, minhas fibras hoje estão vindo das frutas, mas só para jogar a semente da polêmica no ar, se não tiver, você não morre, não tem problema intestinal, você adapta e vai. A galera que faz carnívora, que não é o meu caso, eu passei um tempo fazendo para testar, e, cara, não deu nada. Não deu nada. Eu ia te perguntar isso, assim, seguindo, né? Você falou, enfim, falou já de coisa interessante aí. Me enrolei a beça. E aí, o que você acha que é o problema? Assim, o que você vê de problema, por que as pessoas não conseguem efetivamente emagrecer? Emagreceu. Como é que você mapeia o cenário hoje, se fosse para dar um... Tá, vou tentar responder isso de maneira... Óbvio que é dificílimo. Bem rápido, porque isso eu acho que vai esbarrar lá no final do nosso roteiro. Só não respondi a pergunta, né? Por que eu resolvi... Respondi, acho que dá para entender. Sim. Isso tudo acabou me levando... Na hora que eu resolvi voltar para a profissão, eu tive contato lá com a evolução, via Pablo Santurbano, nós já falamos disso aqui no episódio dele, e aquilo eu vi, dentro do que eu gosto aqui de obesidade e de emagrecimento, a evolução me traz uma explicação que eu nunca vi em lugar nenhum, e eu me debrucei a partir de 2018 sobre o assunto, e desde então eu venho estudando prioritariamente o assunto de obesidade e emagrecimento. E aí,
para responder a sua pergunta, eu acho que, tentando resumir, tem uma questão ambiental muito importante. Nós tivemos aí, com o advento da modernidade, da nossa capacidade de produzir alimentos em alta escala, o que garantiu o crescimento populacional, inclusive. Morre-se mais de obesidade hoje do que de fome. Eu nunca olhei esse dado, não, estou falando intuitivamente, confesso, eu que tenho cuidado de olhar os dados com mais detalhes, mas eu acho que hoje, eu acho não, é a segunda maior causa de morte no planeta, só perde para o tabagismo. E ninguém morre efetivamente de obesidade, só morre dos problemas que estão associados. Outro dia eu ouvi isso, né? A mulher morreu de infarto. E foram falar, pô, tá vendo? Não cuidou, estava obesa. Aí alguém fez um comentário, isso foi alguma coisa de Instagram. Ela não morreu de obesidade, ela morreu de infarto. Não, tá, mas a chance que esse infarto, a chance que a obesidade tem, que a obesidade aumenta de chance de a pessoa ter um problema cardíaco, uma pessoa que não está obesa, com um estilo de vida legal, normal, que a gente tanto trata aqui, a gente não precisa detalhar, a pessoa que está obesa, ela aumenta em mais ou menos só 6 vezes a chance de ter uma doença cardíaca. É pouco. 600%. Só 600% de aumento na chance de ter entre 500% e 600% de aumento de chance de ter uma doença cardíaca. Então, estar obeso não é um negócio legal. E aí, esse ambiente, Pedro, porque ele mexe muito com o comportamento alimentar. O comportamento alimentar, ele não é só dependente da energia, né, da necessidade de comer, da fome. Ele também tem relação com o hábito e tem relação com a oportunidade. Essa parte da oportunidade, para mim, cara, porque onde você vai, a quantidade de coisas que você tem de oferta, que é gostoso pra caramba, e a maioria das coisas com uma densidade nutricional que prejudica chegar na saciedade, manter o peso. Normalmente, baixa em proteína, isso é característica, inclusive, de ultraprocessado, que é uma nomenclatura que tende a mudar. Já tem gente já falando em produtos alimentícios, produtos industrializados, então quero ficar discutindo aqui terminologia. São produtos que têm muito carboidrato, muita gordura e baixa proteína. Com um detalhezinho que eu vejo pouca gente discutindo, uma taxa de consumo muito alta. Tudo que passa muito rápido na boca demora para o corpo perceber que está recebendo aquilo, então ele entende que ele precisa de mais. A velocidade que o alimento passa na boca tem muita influência. Inclusive, quando você faz a comparação com o ultraprocessado, a relação está muito mais associada, e pode estar, acho que esse é o termo mais correto, pode ser que venha, nos próximas pesquisas podem descobrir, que por um trabalho de 2019 a gente vê um pouco isso, quando você iguala pela taxa de consumo, não tem tanta diferença do ultraprocessado para o não processado. O não processado, que a taxa de consumo é alta, também tende a gerar um consumo muito alto. Que se não tiver a proteína embutida, vai levar a você a um alto consumo. E esse engordar, esse alto consumo, ele é espontâneo. Ninguém decide, acorda e fala assim, cara, pelo menos eu acho que ninguém sem consciência, eu quero ficar obeso. E aí, então, a partir de hoje eu vou comer pra caramba. Isso acontece sem você perceber. Eu não estava, na hora que eu fiquei lá, quando eu tive um acidente de moto e eu sentei lá, eu falei, agora eu vou comer para engordar. Não foi, eu não pensei isso. Certamente não. E quando Pelo você contrário, olha, as pessoas tendem até a tentar tomar cuidado. Exatamente. Então tem uma série de fatores, porque aí vão falar sono, vão falar estresse, atividade física, tudo isso é verdade, mas quem desemboca onde? A obesidade é multifatorial, mas como é que isso interage para gerar o quê? Para gerar uma alteração no comportamento alimentar que faz você ter um desbalanço entre o que você precisa comer e o que você come, e você acaba comendo e engordando e comendo, porque essa via ela é multidirecional. Porque como você está comendo mal e a energia ela é mal absorvida, o seu corpo entende que você precisa mais. A taxa do consumo é isso. Você já comeu, em tese, caloria suficiente, mas passou muito rápido, com pouca proteína, e aí você vai lá e você come mais. Por quê? Porque aquilo passou rápido, com baixa qualidade, é depositado em forma de gordura,
o corpo, opa, passou rápido e foi depositado num lugar que que é só armazenamento. Eu preciso de energia para usar. Então, Dá mais. me dá mais. Ao invés de mobilizar dali, dá mais. Essa coisa da velocidade, Pedro, ela é até importante, porque já mata uma coisa que eu sei que está aí na nossa pauta. Por isso que é uma estratégia, quando a pessoa não consegue chegar no aporte proteico que ela precisa, é o whey protein líquido. Você bater o whey protein e beber. Porque você bebe, você consegue ingerir mais proteína. Essa é uma estratégia que todo nutricionista, pelo menos os que eu conheço, utilizam. Eu já vi até uns caras falando de bodybuilder, aí sai um pouco da obesidade, mas que o cara bate comida, né? O cara bate frango para poder engolir mais, porque passa não mais aguenta rápido. mais, não consegue mais comer. Isso aí, aumenta a taxa de consumo. É o contrário, né? Mas é para o cara poder consumir lá 300, 400 gramas de proteína. Bodybuilder gigante mesmo, né? Que precisa de uma quantidade. Os caras da prática fazem o que depois na ciência vão explicar. Porque eu estou falando taxa de consumo, taxa de consumo, taxa. O que é taxa de consumo? É a velocidade que o alimento passa na boca. Só isso. Quanto você come por uma unidade de tempo? Quantas calorias por minuto você está comendo? Quanto mais caloria por minuto, ou seja, mais rápido está passando o alimento na boca, maior a chance de você comer demais. E aí mesmo num alimento altamente saciante como a proteína. Por isso o cara faz isso. Por isso dessa estratégia. Consegue. Fica saciado demais, então ele bate. E aí, só que os relatos que eu vi é que, tipo, cara, a parada é muito ruim e tal. E aí teve gente que desistiu, falou, não quero isso pra mim e tal. Vou ficar só... Não quero fazer isso, né? Mas é uma estratégia. E se você olhar os alimentos, os produtos alimentícios, que a gente chama de ultraprocessado, a maioria você nem precisa mastigar muito. É tudo dissolvendo rapidinho, muita gordura, muito açúcar, muito carboidrato e toma para dentro aquilo ali. Pouca proteína. As coisas mais baratas são mais aqueles biscoitos de polvilho, por exemplo. Tu morde, já foi. É só fazer aquele flop. Tu suga o exatamente. Tu suga, tu bebe o biscoito. É praticamente isso. Tu bebe biscoito. Eu acho que meio que dá uma direcionada nessa pergunta que você fez de por que é fácil engordar. E por que é difícil do cara sair desse loop. O que acontece para ele não ter sucesso, né, nessa... E aí eu vou emendar aqui, tá? Manda bravo. Um dos pontos que você chamou a atenção aí agora no final, tá na nossa pauta aqui, é a questão da proteína. E assim, a gente tem escutado muito até o lance da massa muscular, das associações de massa muscular com demência, né, com Alzheimer, com longevidade, algumas coisas que têm começado a sair, chamou atenção para a proteína, porque todo mundo sabe que para você criar, construir massa muscular, você precisa de um consumo um pouco mais elevado de proteína. E é difícil. E aí a minha pergunta é, já estendendo isso para o emagrecimento, qual é essa importância da proteína dentro desse processo? E se você puder, também fala um pouquinho dessa dificuldade que é das pessoas em ingerirem, né, a quantidade adequada de proteína. Isso é muito interessante, por isso que eu falei que eu estava adiantando a pauta, né? Porque essa dificuldade tem a ver com o alto poder de saciação da proteína. Quando eu falo saciação, ela é saciação e saciedade. E ela tem um poder grande de saciedade, mas ela também... Mas aí tem que estar associado a como você come. Olha como é que o negócio é intricado. Saciação é o que faz você... Quando você entrou em saciação, você interrompeu a refeição. Claro que você fala assim, cara, tô cheio. Tô satisfeito. É saciação. E a saciedade é quanto tempo vai demorar para você querer comer de novo. Então a proteína, ela tem um papel nas duas coisas. Mas na primeira, na saciação, ela é dependente do contexto de textura, de quanto você precisa mastigar. Por isso a estratégia de jogar um líquido para enganar
o seu corpo, o pessoal gosta de falar cérebro, né? Essa é uma terminologia para mim que hoje me causa uma certa resistência. A gente é um ser, a gente é um ser, né? Não é um cérebro, um rim, um negócio, tá tudo funcionando junto. Mas vamos usar a terminologia que os cientistas dessa parte usam. Você engana o cérebro fazendo o negócio passar mais rápido. Só que aí, passa mais rápido, você precisa comer mais, você consegue. Mas ela tem um poder também de saciedade maior. Mas você já fez essa experiência. Essas duas coisas andam muito juntas. Se você... Tem alimento que ele dá uma saciação imediata, um lanche do McDonald's. Você fica... A gente até brinca, né? Dá um arroto, já está com fome de novo. Mas quando você come uma proteína, você vai dar um arroto, você vai ficar leve, você não fica pesado e você vai demorar mais para sentir fome. Então, ela tem essa questão com a saciedade. Tanto, Pedro, que você pega pesquisa, e não só pesquisa, no dia a dia você vê isso, você prescreve lá, cara, você vai comer 2 gramas de proteína para cada quilograma de massa corporal seu. O cara pesa 70 quilos, ele tem que comer 140 gramas de proteína por dia. As pessoas relatam dificuldade de chegar. Lembra que não são 140 gramas de carne. Isso é muito bom. Proteína, né? Muito boa observação. 140 gramas de... 100 gramas de carne vai ter aproximadamente, se a gente quiser arredondar aqui, 20 gramas de proteína. Em torno de 20%, né? 20%. Mas se você pegar a tabela, tem uma tabela da... Como é que é o nome? O primeiro nome dela é Felipe, é o último nome de uma nutricionista brasileira, que ela tem uma tabela que é um pouquinho mais completa que a tabela TACO, que é a tabela tradicional, que vem, quando você vai lá nas carnes, você vê relações diferentes. E vê uma coisa que é muito importante que ninguém fala. A gordura saturada da carne, a gordura boa qual é? É a monoinsaturada e a polissaturada. Legal. A carne tem mais gordura monoinsaturada do que saturada. Aí, o que eu ia falar, você entra no MyFitnessPal e bota lá. Cara, use o MyFitnessPal para contar calorias, se você quiser, para ajudar nesse processo, mas cuidado com a contagem de gordura e proteína. E até com a contagem de carboidrato. Você bota lá um negócio de frango, às vezes vem 23% ou 14% de carboidrato num pedaço de frango. Pô, não tem como. Então, e aí você bota lá carne, contra filé, gordura saturada, tantos gramas, poliinsaturado, 0, monoinsaturado, 0. Não é 0. Aí você bota contra filé, grass fed, gado de pasto. Aí vem a gordura monoinsaturada. Isso é manipulação. Não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Tem diferença, mas é pequena. Mas mesmo o gado confinado, que nós aqui, obviamente, a gente tem uma posição contra esse tipo de criação. O Brasil vem avançando muito em criação de qualidade, sustentável, que respeita o animal, que as pessoas não sabem disso também, a gente vai tratar disso em outro episódio. Mas mesmo nesse gado que a gente espera que um dia não tenha mais, tem a gordura monoinsaturada. Você não pode, para consertar, para tentar ajudar no problema, inventar uma mentira. E aí ali você tem uma mentira. E você vai na tabela da Felipe, tá lá, tá bonitinho, a tabela toda bem trabalhada. É um livrinho, você baixa também um aplicativo que tem a tabela TACO, tem a tabela do IBGE, mas o livro é melhor. O aplicativo, você às vezes fica Só fazer faltando. uma observação aqui, você está falando pra caramba aí de nutrientes. Tal, nutrição, né? De nutrição. O pessoal não... Acho que talvez quase ninguém saiba que já você vai ser um novo nutricionista aí no mercado. Né? Conta aí também um pouquinho dessa aventura. Quando você vai estudar o assunto, fatalmente você cai na questão da alimentação. E chegou uma hora que eu vi que eu estava estudando mais coisa de alimentação, coisa de atividade física, porque realmente o que vai fazer efeito, não estou falando de importância, depois a gente fala sobre isso, mas o que vai dar a diferença toda, porque se você dormir mal, ajuda a engordar, ajuda. Se você não fizer atividade física, ajuda a engordar, ajuda. Se você dormir bem, fizer atividade física, ajuda a emagrecer, ajuda. Mas se você fizer todas essas coisas erradas e comer certo, você emagrece. E se você fizer todo o resto certo e comer errado, você vai engordar.
Então, a alimentação, e eu falei, cara, quando eu vi, eu estava estudando muita coisa de alimentação. Falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Me matriculei na faculdade de nutrição, me formo no final do primeiro semestre de 2026, tudo dando certo, dando bonitinho, eu conseguindo fazer o estágio. Meu problema hoje é fazer o estágio, mas eu vou conseguir resolver isso. Então, a partir do final do primeiro semestre de 2026, eu acrescento na minha grade de profissão, também serei um profissional de nutrição. Maneiro. E é por isso que a gente está falando sobre isso. Bom, era a proteína... a importância dela e saciante. A dificuldade, né? Isso. Existe um modelo de dieta que chama PE, que é proteína, energia, que você, para toda refeição, você bota mais energia proveniente do que você está comendo de proteína, do que o que você está comendo de carboidrato e gordura somados. Então, você soma gordura e carboidrato e tem que ter mais proteína. E aí, quando você faz isso, essa é a dieta para quem não quer parar de comer nada. Você consegue... Eu não recomendo fazer desse jeito, mas dá para fazer. Tem gente trabalhando assim e a pessoa ajuda a emagrecer. Para mim, Pedro, dá o melhor efeito de emagrecimento rápido é uma low carb bem feita. E aí, se fosse uma recomendação minha, seriam 50 gramas para baixo de carboidrato para a pessoa emagrecer. Tem um impacto inicial grande. Isso. Depois que chegou ali no peso que quer, você consegue fazer exceções, ter as fugas, você tem para trazer um pouquinho do alimento que gosta, como eu, por exemplo, que gosto de beber minha cervejinha, então dá para trazer, e nunca não voltei ao peso por causa disso. Então, essa estratégia é uma estratégia muito inteligente, porque se você bota mais proteína, você vai interromper a refeição, você vai ficar saciado, você consegue esticar até a próxima refeição, e você fatalmente vai acabar comendo menos, que para mim é muito importante, de maneira espontânea, porque a gente engorda de maneira espontânea e quer emagrecer de maneira forçada. Quando eu falo de maneira forçada é contar a caloria. Por que não achar uma estratégia que você come à vontade e mesmo assim você emagrece? E você só consegue isso se essa estratégia for uma estratégia que leva você a comer coisas que não ultrapassem a quantidade de caloria que você precisa. E o corpo, ele tem... De forma espontânea. De forma... Sem ficar fazendo conta. Sem ficar fazendo conta. E o corpo, cada um tem o seu corpo, tem ali uma espécie de um set point, que as pessoas falam muito de set point para ganhar o peso. Mas tem o set point natural também, que seria o seu peso se você estivesse num ambiente que não oferta a quantidade de porcalhada que a gente tem. Tem uma pesquisa uma pesquisa de revisão que é muito legal, porque o cara bota uma figurinha, podia ter trazido, que ele bota 3 indivíduos, um endomorfo, um ectomorfo e um mesomorfo, num ambiente que seria um ambiente onde só tem caça e coleta. Que é o ambiente onde a espécie surgiu. Aí ele pega esses 3, eu tenho um slide retratando isso. Você pega essas 3 pessoas e coloca no ambiente atual, no ambiente moderno. Aí você tem uma pessoa gorda, uma pessoa magra e uma pessoa com sobrepeso. No ambiente natural, essas 3 pessoas estão magras. Porque tem uma diferença de tendência para ganhar o peso, mas no ambiente onde não tem a oferta que leva ao ganho de peso, essas pessoas comem para ficar saciadas e mesmo assim elas não engordam. Perfeito. A qualidade da alimentação faz toda a diferença. Por isso eu gosto muito dessa história de tirar o ultraprocessado. Mas para quem já está obeso, às vezes só falar, não, só tira o ultraprocessado, não é suficiente. Ainda mais para a pessoa poder ver resultados mesmo de queda, porque é o que motiva também. Ah, não, vou ficar aqui, daqui... Essa coisa de, moderadinho e tal, é legal, mas se você não vê o resultado rápido... Esse negócio é muito importante. É o que eu consigo ver no meu dia a dia, né? Acompanhando pessoas que fazem dieta e tal, quando você vê que ela não está... É difícil aderir e pagar o preço, né? Pagar o preço psicológico de motivação, sei lá, da dieta, se você não vê rápido que o negócio está funcionando. Você começa a questionar, será que vai valer a pena? Será que vai
pô, isso não vai funcionar e tal, e aí tu acaba... E com a gente também, a gente Claro, passa por esse processo, né? claro. E se você olhar, é tanto teórico quanto prático. A nossa vivência, a gente vê isso, e quando você vai nas pesquisas, a mesma coisa. As pessoas que têm o resultado, elas têm mais chance de aderir àquela Agora, tem programação. trabalho com quanto as pessoas ficam abaixo da quantidade de proteína? Tipo, eu sempre falo com os meus alunos, né? Eu falo, você come proteína suficiente e tal? Não, eu como direitinho. Aí, quando a gente vai fazer Uhum. falo, tá bom, então me fala aí quanto é que é. Como é que é o café da manhã? Como é que é não Ah, sei o quê? Aí eu faço a conta, cara, não tem, é irrisório. não tem. É engraçado, assim. Raramente você vai ter alguém que come um filé de frango, ou sei lá, ou uma carne no almoço e no jantar, né? Normalmente o cara faz isso numa refeição só, aí eventualmente ele come 1 ou 2 ovinhos de manhã e acabou, É isso. entendeu? Não tem um pedacinho de queijo Minas, não tem uma quantidade efetiva. Então, não sei se existe trabalho que quantifica isso, assim, quão é abaixo, né? Quão as pessoas não comem proteína, porque para mim isso é o principal que eu vejo hoje. E eu acho, Alan, não sei se é uma opinião minha, não sei se tem trabalho também com isso, mas a gordura foi tão demonizada durante tanto tempo e muitas das carnes, né, muito da proteína, ela vem associada com gordura. Então, quando as pessoas tiram aquilo, você vai também tirando fontes de proteína da dieta. Então, tem o cara que é fitness mesmo, que come direito, ele até come proteína bem, mas a única opção que ele tem é peito de frango e tilápia. Você fala para ele, come contra filé, não, tem muita gordura. Come uma costelinha, não, tem muita gordura. Né? Isso é um problema, até porque a gordura também ajuda na saciedade. Sim. Não tem isso. E ela misturada com a proteína, cara, dependendo da quantidade de carne que você comer, a quantidade de gordura que tem, você fica enjoado. Só que você fica enjoado e se você não botar junto os refinados, cara, você acaba enjoadinho ali, dá uns minutinhos, cara, você já tá bem, já tá leve. Faz essa experiência. As pessoas falam pra mim, mas eu como, eu vou no churrasco, aí eu vou dormir, depois durmo mal. Aí vai no churrasco, farofa. Molho à campanha com arrozinho, aquela maionese de batata. Bananinha frita e a carne. A culpa é da carne. Passou mal por causa que a carne não digere. Faz a experiência de comer só a carne e me conta se aconteceu a mesma coisa. A menos que a pessoa tem casos. O Gary Taubes, no livro dele, o novo da cetogênica, se eu não estiver enganado, é nesse livro que ele tem essa história, ele conta a história de uma pessoa que ficou intolerante à carne e teve que ir para um processo mais vegano. Pode acontecer, é mais comum o outro lado, como é o que está acontecendo comigo. Fui desenvolvendo uma intolerância vegetal. Pô, ainda bem que não foi a fruta, Pedro, porque eu adoro fruta. E abrir mão do vegetal não é eu gosto ali e tal, mas não adoro. Tem um negócio da couve-flor que a Karina faz, negócio da berinjela. E de vez em quando eu vou comer, mas... Agora, se tivesse tirar meu morango lá, minha ameixa, meu melão, porra, aí ia complicar pro meu lado. Mas eu me perdi, a gente tá... Onde é que é? Não, eu tinha perguntado da proteína, e aí eu falei da história da gordura, que as pessoas que assim, teve uma demonização de gordura, fobia. Né? Uma fobia de gordura, e eu acho que a minha impressão era que isso, de arrasto, veio complicando a proteína. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. As pessoas têm medo do colesterol, né, e tal. Isso aí, você me interrompe aqui se eu viajar muito, tá? Primeiro, em relação à proteína, tem trabalhos, tem dados da indústria americana, se eu não me engano, do FDA, da disponibilidade de proteína em relação a carboidrato e gordura, e é de 12% para baixo. E você tem que estar, no mínimo, para dar um efeito legal, para você poder atingir, porque o corpo ainda tem isso. Aparentemente, Pedro, o corpo, ele fugiu a palavra aqui, ele sintoniza, vou colocar dessa maneira, ele sintoniza a saciedade pela proteína. Então, se você tem muita diluição da proteína, ele vai fazer você comer mais até você chegar na quantidade de proteína que você precisa.
E esses números, se eu não me engano, ficam ali em 15%, 30%, porque essa não é uma dúvida que eu não tenha lido. É que eu li e não está claro, pelo menos para mim. Ainda vou estudar mais esse assunto, porque é por questões percentuais, mas algo entre 1,5 ali, pelo menos a partir de 1,2 gramas de gordura por quilograma de massa corporal. A pessoa que treina bem, aparentemente já tem que ser a partir de 1,6. Já tem que ser acima. Grama de gordura ou de proteína? Você de proteína. Eu falei que gordura é proteína. E 0,8, que é a recomendação que você vê, não é uma recomendação, é o mínimo para você não se ferrar todo. Exatamente. Isso não é uma recomendação, porque virou uma recomendação de saúde. Não é, cara, não deixa abaixar disso. Ai, mas se eu for comer proteína, isso é mais barato, se eu for comer carne, eu vou comer carne demais. Então come carne demais que eu quero ver. Come lá. Vai lá e passa ali, vai comer 1 quilo de carne por dia que eu quero ver. Eu tinha uma frase que eu adorava do Loren Corden, né, lá do Paleo Diet, que era, ele falava, you can't overeat in the Paleo Diet, né? Você não consegue sobrealimentar, não consegue, tenta. Você não tenta consegue fazer superávit calórico. Não dá. Exatamente. Não consegue. De todas as coisas que estão disponíveis lá, você não consegue. Óbvio, dentro daquilo lá. Por isso que o ambiente gera muita oportunidade. Oportunidade é uma característica, didaticamente falando, comportamento alimentar, ele é caracterizado pela necessidade energética, pelo hábito e pela oportunidade. Então, a única que está com a fome, efetivamente, é a necessidade energética. Lógico, você pode criar o hábito de comer só quando você está com fome. Uhum. E você pode criar o hábito de não sucumbir às oportunidades, o que é a grande dificuldade de todo ser humano, inclusive de nós dois. E por isso que é um processo educacional também essa questão de qualquer dieta que você vai escolher. Você vai errar, vai ter um dia que você vai fugir, vai voltar até você conseguir se educar. Daí a importância de boa informação e a decisão pessoal. Então, voltando aqui, tem mais ou menos a relação de proteína distribuída no que a gente tem disponível de alimento no mundo. Os dados são dos Estados Unidos de disponibilidade, não de consumo, tá? Okay. São coisas diferentes. Mas é abaixo do que seria necessário para gerar saciedade e não ter ganho de peso e não ter uma epidemia de obesidade. E aí os pesquisadores dessa vertente, que tratam muito essa questão do apetite modulado pela proteína, eles têm uns trabalhos agora mais recentes com uma matemática doidaraça que eu ainda não consegui entender. Então, eu comecei a ler, olhei e falei, não adianta eu ler esse trabalho, ler a conclusão, não estou entendendo a metodologia. Então, botei de lado, está lá, mas eles estão olhando que essa distribuição é baixa. E aí, quando eles olham um consumo distribuído na população, quem está mais gordo está com a proporção mais baixa, quem está mais magro, isso olhando ao longo do tempo, é quem tem a proporção mais alta, que valida um pouco a hipótese deles da modulação do apetite via proteína, que bate com um monte de pesquisa que tem mostrando que a proteína tem um efeito saciador e que bate com a realidade de todo mundo que come proteína. Daí essa estratégia da P+E é uma estratégia interessante, e é uma estratégia para quem faz low carb, quando a low carb mais ali entre 50 e 100, quando a pessoa dá uma estacionada, essa é uma ótima maneira de você conseguir quando dá aquele platô, de você quebrar o platô, é aumentar mais a proteína. Aí você dá mais porrada na proteína para poder quebrar platô. Ajuda muito a quebrar platô. E aí, dá porrada na proteína para cima, vai aumentar o que junto? Gordura. Que é a melhor proteína, por mais que esteja todo o negócio. Tem trabalho mostrando que a proteína vegetal absorve melhor que a animal. Whey e proteína em pó. Processou, aí a de ervilha lá absorveu melhor. In natura, que deveria ser a principal preocupação, não tem nada que tenha biodisponibilidade da proteína animal. Então, mais uma vez, assunto que a gente vai ter que tratar aqui, né? Porque isso gera muita polêmica, com questões éticas, com questões ambientais, enfim. Então, a distribuição de proteína aparentemente ela é abaixo, e quando você olha um dado populacional,
maior peso, menor consumo de proteína, menor peso, maior consumo de proteína. E aí, com relação a esse pavor da gordura, essa história, ela é muito, muito longa. Estou pensando aqui para ver como é que eu resumo esse negócio, mas começa aparentemente num trabalho antigo de um cara chamado Ansel Keys, que tem um estudo, chama o Estudo dos 7 Países. Que ele fez um estudo com, se eu não me engano, 23 ou mais de 20 países. Tirou alguns que não... Tirou poucos, deixou só 7. Quais os 7 que ele deixou? Os 7 que ele conseguiu olhar que a gordura estava associada à doença cardíaca. Todos os outros, sei lá, 16, 15, que não tinha nenhuma associação, e para ter causalidade, primeiro você precisa ter correlação, não é que primeiro você precisa ter correlação, necessariamente se tem causalidade, vai ter correlação. E aquela história, se tem correlação não quer dizer que tem causalidade. Se tiver causalidade... Se tiver causalidade, tem relação. E o problema de ter correlação e não ter causalidade, muitas vezes também é porque é contexto dependente. E aí eu vou entrar nesse ponto da gordura, que aumenta, não aumenta o LDL e tal. Então, esse trabalho olhou e falou assim, cara, gordura saturada. Tem uma história com o presidente, se eu não me engano, é o Eisenhower, não lembro se é ele ou se é o Roosevelt, o nome agora me fugiu, que tem um infarto e aí associam isso ao consumo de gordura e, enfim, mudam toda a dieta. Essa história é muito legal, mas ela é muito comprida. E tem uma politicagem aí grande. Vem a indústria no meio, aí tem os caras fizeram um trabalho um trabalho super controladinho para meio que provar que a gordura era um problema, viram que não era nada disso, o resultado é totalmente diferente. O que eles fizeram? Engavetaram um trabalho, esse trabalho foi descoberto anos depois por um sobrinho, se eu não me engano, do Ansel Keys. Eu não sei o detalhe dessa história, não. O dia que eu for escrever um livro sobre isso, eu vou olhar o detalhe dessa história, mas hoje eu estou na superfície porque é para entender de uma maneira geral o quanto essa história foi manipulada. E aí, principalmente a gordura saturada. Você vai olhar certos mecanismos bioquímicos, o cara olha o mecanismo, e mecanismo é um negócio problemático, porque o cara, ele observa o mecanismo, e, a gordura atravessa a barreira do fígado, pode deixar... então ela vai gerar leaky gut, né, que é o problema da barreira do fígado, do intestino, e vai se acumular como gordura, vai gerar inflamação, e pega esse mecanismo e vai olhar para a realidade. Aí a realidade mostra uma coisa diferente. Então, as pessoas que comeram gordura estão mais saudáveis aqui, porque tem... Eu vou explicar esse contexto já. Opa, não, tem alguma coisa errada, porque eu já vi no mecanismo que não pode ser assim. Vamos mexer na realidade para encaixar no mecanismo. Isso é desonesto, inclusive. Se o teu mecanismo não explica a realidade, abandona ele. Abandona, melhora, reestuda, reavalia e olha o contexto, porque aí eu vou chegar na parte, porque principalmente relacionada à questão do colesterol. Entendeu? A discussão hoje em dia muito em torno do LDL. Inclusive, eu fiz um story na semana que a gente está gravando, não na semana que está indo ao ar, e o Jobert, nosso amigo Jobert, me perguntou sobre colesterol. Eu li colesterol, respondi LDL. Aí, Alan, mas LDL não é colesterol, não sei o que, então vou explicar aqui rapidinho, Tapiano, que eu prometi para ele que eu ia detalhar aqui rapidinho. Quando você vai olhar LDL nas pesquisas, é LDL-C. O que significa LDL-C? É o colesterol que está sendo carregado pela lipoproteína de baixa densidade. A LDL é uma lipoproteína carreadora de colesterol. Tem lá junto dela uma ApoB, que é outra, é uma apoliproteína, que é estudada, também é uma lipoproteína. E esse colesterol que está sendo carregado pelo LDL, ele é um colesterol que, em tese, ele vai ser depositado, vai ser oxidado e vai ser depositado. O LDL vai ser oxidado e ele vai ser depositado nas artérias de maneira muito resumida. Enquanto o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ela remove esse colesterol e leva para o fígado metabolizar. Então, um está carregando o lixo para fora e o outro está carregando o lixo para dentro. O LDL está botando o lixo para dentro do seu corpo e o HDL está querendo tirar o lixo do seu corpo. Só que essa história não é tão simples assim. Nunca é.
Pois é, a história do contexto. Tomar cuidado, porque você vai pegar um estudo de dimensões absurdas mostrando uma relação da gordura saturada com o aumento do LDL. E você vai pegar estudo também mostrando nenhuma associação do aumento. Eu vou falar da gordura saturada porque ela é a vilanizada. É a única que tem nos rótulos. Contém gordura saturada, como se fosse um veneno. E já tem trabalho agora, de 2025, inclusive, mostrando não associação do LDL-C, que é o LDL, que é o colesterol que está dentro, está sendo carregado lá pelo LDL, não associação do LDL-C com o consumo de gordura saturada. Aí tem estudo mostrando a associação do LDL-C com doença cardiovascular. Mas também tem estudo mostrando que não tem relação do LDL-C com doença cardiovascular. Por quê? Aí eu vou tentar fazer um resumão aqui, Pedro. Talvez um dia eu monte uma aula só sobre isso, que é essa... É importante. Ou até para poder destrinchar isso. Olha só que interessante. Aí a gordura saturada... Vamos esquecer temporariamente a história pouco. O LDL-C aumenta o risco ou não aumenta o risco? Aumenta. Tem casos dizendo que aumenta, tem casos dizendo que não aumenta. Você tem dado para os dois lados. E os dois lados estão certos. Os dois lados estão certos. A Valan está dizendo que o LDL... Eu vou parar de falar LDL-C e vou falar só LDL. Está dizendo que o LDL não é importante para doença cardiovascular. Não, calma aí. Cuidado. Tem bastante dado, inclusive, mostrando que sim, tem uma associação, principalmente ao longo de muitos anos. Ele pode ter se você fizer um corte curto aqui, você não vai achar. Mas vamos na gordura saturada e o aumento do LDL. Legal. A gordura saturada aumenta o LDL. Então faz o seguinte, você está comendo gordura saturada e viu o seu LDL aumentar numa dieta cetogênica, por exemplo. Tem um trabalho, um estudo de caso maravilhoso. Tem mais gente, mas tem um estudo de caso que é maravilhoso. Foi publicado, se eu não me engano, ano passado. Cara, de uma dieta cetogênica de 20 gramas de carboidrato, 150 gramas de gordura monoinsaturada, 25, 35 gramas de poliinsaturada e 55, 45 gramas de saturado. O LDL dele foi para 550. E aí, LDL de 550 e tal. Vai fazer o score de cálcio, 0. Angiotomografia, nada. Nada na artéria. Período submetido à dieta cetogênica. Um pouquinho mais de 5 anos, se eu não me engano. No mínimo, 5 anos. Todos os índices, tudo ok. Aí, mesmo assim, 5 anos é pouco para uma doença que se desenvolve ao longo de muitos anos, podemos uma década, 2 décadas. Então, vamos tomar cuidado. Recomendação, usar estatina. O que ele resolveu fazer? Fazer uma comparação de algo que eu já observava na prática que acontecia e eu associava ao carboidrato da fruta. Eu pensava sempre em fruta. Como é que a gente tem umas limitações de domínio? O que ele fez para provocar? Pegou um pacote de Oreo, biscoito ultraprocessado, incluiu na alimentação durante 2 semanas e diminuiu 71% o LDL dele. 71%. Vou arredondar. 70%. Arredondei para baixo. O LDL. Em 2 semanas. O Oreo. Então, vamos comer Oreo. Preciso explicar que isso não é saudável? Comer Oreo durante uma cacetada de tempo? Será que precisa explicar que isso não é saudável? Aí ele tirou o Oreo, passou um período na dieta normal, subiu, voltou para 400 e poucos o colesterol. Isso, ele chegou a 550, quando ele fez a pesquisa ele estava em 400 e pouco, desceu 70%, voltou para próximo do que estava e colocou estatina. Aí eu vou arredondar para cima agora. Ele teve uma queda com a estatina em 3 meses de 35%. A queda maior em 3 meses, porque ele vem acompanhando semana a semana. Não é que em 2 semanas ele teve uma queda, mas de repente lá em 2 semanas ele estava... Não. A maior queda alcançada foi de 35%. Metade do Oreo. Seguiu com Oreo.
E aí o que ele fez no final do período? Intensificou a atividade física. Saiu de 10 mil passos por dia para 20 mil passos por dia. O que aconteceu com o LDL? Subiu. Então o que acontece, gente? Pessoas mais magras, quando você chega ali, quem está emagrecendo ou quem já é magro, de IMC, vamos fazer o corte aqui para ficar mais fácil. 25, IMC de 25, a partir de 25 é sobrepeso. Abaixo de 25 é exatamente quando você sai do sobrepeso, você tem uma categoria, uma classe de pessoas que elas são chamadas de hiperrespondedores. Que o LDL dispara, o triglicerídeo some para baixo e o HDL dispara junto também. Então você tem uma característica metabólica muito favorável. Ainda é muito cedo para afirmar que isso é saudável ao longo do tempo. Inclusive os pesquisadores que estão fazendo essas experiências, eles terminam um dos trabalhos dele com muita cautela, falando assim, não estamos dizendo que em longo prazo isso é saudável para o coração. A gente vai precisar olhar ao longo do tempo. Mas quando você dá uma geral nas pesquisas, e que as pessoas têm muito preconceito com o estudo de caso, Pedro, e alguns estudos de caso eles dão algumas informações muito importantes. Tem um estudo de caso de pai e filho com hipercolesterolemia familiar, que é um aumento do colesterol que não adianta fazer nada, porque o cara ele tem que tomar estatina, caceta, porque não tem jeito, mudar a alimentação, nada, é a porrada lá em cima. E aí é pai e filho, os dois com o colesterol lá em cima. O pai, numa dieta de baixo carboidrato, de alta qualidade nutricional, ativo fisicamente, e o filho com a dieta pobre, tudo errado, sedentário. O filho teve doença cardiovascular, o pai não teve. A preocupação no contexto. E aí, hoje, o que se estuda muito? Que o LDL, só o LDL, é um exame pobre, que aparentemente não, já se tem entendimento que ele se divide em duas subpartículas, subfrações. Que uma subfração, muito leigamente falando, uma subfração seria boa e outra subfração seria ruim. E qual é o perfil que leva a subfração boa e qual é o perfil que leva a subfração ruim? O perfil da atividade física, da low carb, principalmente da cetogênica, é o que parece levar para a subfração, a subpartícula de qualidade, que seria a subpartícula A. E o outro, aí para quem quiser decorar, até porque B de bad, de ruim, a subpartícula B, que é uma subpartícula que estaria associada às doenças cardiovasculares. Por isso que não dá para dizer, se essas hipóteses todas se confirmarem, a gente vai continuar tendo o LDL causando doença cardiovascular, sim. O perfil dele for mais para o B. Mas pode ser que nos próximos anos a gente tenha pesquisa mostrando que, de fato, esse perfil mais para o A, que é um perfil de uma pessoa metabolicamente mais saudável, ele tem um prognóstico bom de futuro. E essas pessoas submetidas a esse tipo de protocolo durante 5 anos, protocolo de cetogênica, testadas todas os scores de cálcio foi 0 e a angiotomografia deu 0 também. Eu me lembro de ter, 10 anos atrás, quando eu ainda estudei um pouquinho dessas coisas, alguns dos autores que eu me deparei assim, que eu li alguma coisa, eles falavam que as companhias, os laboratórios raramente fazem essa fração de subpartícula. É muito caro. É caro e tal, então não se faz. Mas que a maneira grossa de você... Eu ia chegar lá, fala que eu vou chegar lá. Perfil seria você ver a relação de HDL e triglicerídeo. Eu vou chegar lá, vou falar o número, inclusive. É isso que eu queria saber, assim, se isso procede. Procede. Se foi atualizado, enfim. Procede. Eu nunca mais vi isso, mas eu sempre fiquei atento. Uhum. E eu falava sempre isso lá em casa. Eu comecei a comer muito mais gordura, fazendo exercício, baixei o carboidrato, ainda que eu não faça low carb e tal, eu diminuí para o que era antes e o meu HDL ele disparou. Meu HDL, que a vida toda ficou entre os valores de referência, de 40 a 60, ficava ali,
depois que eu comecei a fazer uma dieta com mais gordura, proteína e menos carboidrato, ele disparou e cheguei a valores acima de 100. E o meu triglicerídeo despencou, sempre abaixo de 50, 45 e tal. E quando o meu LDL dava mais alto, eu falava, não estou preocupado, pode deixar ele dar alto, porque o outro aqui tá controlado. E assim eu levei durante muito tempo. Até... Procede isso? Procede. E aí, eu ia falar um negócio aqui. Eu vou tentar, eu acho que eu compliquei muito, eu vou tentar dar uma simplificada mais prática agora. Porque eu queria falar agora diretamente para aquela pessoa que está obesa. E aí, ela sempre ouve, primeiro, que a low carb é uma dieta da moda. Eu vou chegar nesse ponto, tá, Pedro? Tá, tranquilo. O seu tempo. Que a low carb é uma dieta da moda. Que a low carb emagrece tanto quanto qualquer outra dieta que gere déficit calórico. Moda, eu acho que é má fé de quem fala. A low carb está muito bem documentada na literatura. E para quem acompanha as pessoas que trabalham com isso, é uma porrada, é estudo de caso que daria um estudo populacional. A quantidade de exemplo prático que daria um estudo populacional. Só uma coisa antes, tudo que a gente está falando aqui, todos os dados, qualquer coisa que você encontrar na literatura, e fazer atividade física, e dormir bem, e não ter estresse aqui, essas coisas não fazem com que você viva mais. Elas aumentam, todas essas coisas que você faz bem feito, elas diminuem o risco de dar cagada. É muito diferente diminuir risco de ausentar o risco, de anular o risco. Não tem nada que anule risco. Então, o cara fez tudo certinho, bonitinho, de repente ele infarta. Pum. O que a gente pensa é, porra, e se tivesse feito errado? Ah, mas podia ter feito errado e não ter morrido. Podia, que ele pode ser um cara com uma genética completamente diferente que responde bem a uma intervenção mais moderna. Isso poderia acontecer num ambiente com pressão seletiva. Isso poderia até essas pessoas terem vantagem reprodutiva, vantagem de gerar mais filhos, mais filhotes. Então, nada que a gente fala de saúde, Pedro, qualquer exemplo que a gente dê, a gente está garantindo para ninguém que faz isso e você vai ficar bem. Não, faz isso e você, em primeiro lugar, está diminuindo a chance de dar cagada. Esse é um ponto. Então, voltando aqui, a pessoa que está obesa, ela pode emagrecer com qualquer tipo de dieta que ela aderir, que tenha eficácia bem documentada, qualquer uma. Qual é a questão com a low carb para mim? Primeiro, é emagrecer sem fome. Parece que se eu tirar os ultraprocessados e comer só comida de verdade, eu tendo a ter mais saciedade. Sim, mas uma vez que está obeso, você tem uma pancada menor para o emagrecimento. Mas quando você iguala todos os fatores, você pega uma dieta isocalórica, low fat, de baixa gordura, comparada com uma dieta de baixo carboidrato, o que você observa? Ainda que o emagrecimento seja muito semelhante, não tenha muita diferença, quem faz low carb tende a perder mais cintura, mais gordura visceral. Será que isso é importante ou não? Por isso que eu queria vir aqui, porque a gente vai na questão metabólica daqui a pouco dentro do que você puxou. Quem faz low carb tende a ter maior queda na pressão arterial. Inclusive, quem toma remédio e resolve fazer low carb tem que estar acompanhado pelo cardiologista, porque pode morrer não por hipertensão, mas por hipotensão. Porque você toma remédio, você tira os picos de insulina do seu corpo, você acaba com a retenção hídrica que a insulina provoca via retenção de sódio, e o teu volume sanguíneo baixa muito e você derruba. Por isso que algumas pessoas precisam comer sal quando estão fazendo a dieta cetogênica, porque tem a tal gripe cetogênica, que é a dor de cabeça por causa da queda da pressão arterial. É um dos motivos. Então você come sal para segurar um pouquinho mais de líquido e manter um pouquinho o volume, porque a pressão despenca. Você está dizendo então que não é o sal que causa hipertensão? É outra coisa que eu não vou entrar nessa seara, mas que é contexto dependente. O sal, num contexto de dieta normal padrão do Ocidente, é lógico que ele causa hipertensão. É contexto. Está juntando a fome com a vontade de comer. Mas o problema, será que é o sal em si? Ou ele é contexto dependente? Então, muito cuidado quando você entra numa dieta low carb e você tem um controle de medicamento de pressão arterial. Uma aluna minha só tirou o açúcar,
Não diminuiu nada no carboidrato. Só tirou o açúcar e teve que cortar um remédio. Porque ela fez isso, eu comecei a monitorar a pressão arterial toda a aula. E aí, precisou tirar um remédio. O médico acompanhando aqui, de lá eu acompanhando daqui, ela está sabendo que tem chance de cair. Eu não falei que ia cair. Eu falei, tem chance de cair, tem chance. E aí caiu. Então, você que está obeso, as vantagens que eu vejo na low carb são essa: melhora da pressão arterial, melhora da gordura visceral e melhora do perfil metabólico. Sem agressão ao LDL, esse aumento do LDL absurdo. Só que, se você está obeso, eu estou dizendo que você está com MC de 30. Se você for um hiperrespondedor, quando você começar a baixar de 26, você começa a ter a chance de ter o LDL aumentando e vai assustar o médico, principalmente, se o médico não souber dessa relação. E aí é que a porca torce o rabo. Para não correr o risco, porque eu estou falando que a gente tem uma direção apontando que talvez isso não seja tão prejudicial, e aí eu não estou falando de quem não tem score de cálcio alto, de quem já não tem uma placa, de quem não tem história na família, tem toda uma questão envolvida. Por isso que é muito complicado, assim, não, o LDL não é problema, ou então o LDL é o problema. É querer, a velha mania de querer isolar um fator para explicar um sistema complexo. Vai errar, está fadado ao erro. Então, você desceu, passou de 26 para baixo, maravilha, emagreceu, está bem, olhou lá o LDL, 280. Teu low carb está aqui entre 20 e 50, aumenta para 80 a 100. Acabou. Tem solução dentro da alimentação. Fez isso, não respondeu, aí não dá para eu também olhar todas as nuances aqui. Mas essa hora tem que ter conversa com o médico, tem que ter o exame correto, tem que ter tudo para você ver. Mas existe uma chance de quando você baixa de 26, você olhar. E aí quando a gente vai na literatura e vê o desenvolvimento de placas de ateroma, né, de ver a aterosclerose, o que eu observei até agora, Pedro, e eu quero estudar muito mais esse assunto, é que quando você tem um perfil de uma relação triglicerídeo-HDL abaixo de 1,7, seria esse o número, significa que o teu é 0, alguma coisa. Tá? Abaixo de 1,7 é o perfil que está associado ao perfil da subpartícula A. Tá ruim. Da boa. Da boa. Tá bom, perdão. Abaixo de 1,7. Você não vai conseguir fazer, porque os exames ainda não estão... Não é só que eles são caros, eles ainda não são tão confiáveis. A pesquisa ainda está sendo feita assim, como é que a gente mede esse negócio melhor? Para medir direito, para ver qual é a relação real. Dentro do que se entende hoje. Você pega o teu triglicerídeo do seu exame de sangue, em miligramas por decilitro, que vem aqui no Brasil assim, divide pelo seu HDL. Se der um número abaixo de 1,7, há uma grande chance de você ter, que se o seu LDL estiver alto, ele é um LDL, entre aspas aqui, benigno. Além disso, essa relação triglicerídeo-HDL abaixo de 2, a gente pode continuar, vamos usar o número 2, porque acho que é mais fácil para a galera decorar. Abaixo de 2 também tem uma alta associação com ótima sensibilidade à insulina. Se essa relação ela passa de 2, provavelmente você já está desenvolvendo resistência à insulina, porque essas coisas todas estão muito juntas. Provavelmente sua hemoglobina glicada já está chegando ali na pré-diabetes. Ou seja, a gente está falando de perfil metabólico, que vai levar você a desenvolver a tal da síndrome metabólica, que é, em mulher, HDL abaixo de 40, em homem, HDL abaixo de 50, o LDL acima de 30, a pressão arterial que você precisa tomar remédio. Se você toma remédio, já é um fator. Você tem que ter 2 de todos esses que eu estou falando. Uma cintura, que eu não lembro agora o diâmetro da cintura. Você tem que olhar o diâmetro da cintura, o LDL, a pressão arterial, a glicemia em jejum acima de 100 e o HDL para gente que é homem abaixo de 50, para as mulheres abaixo de 40. Juntou 2, 3 desses fatores, você já é considerado uma pessoa com síndrome metabólica. E olha como é que está tudo relacionado. Então você consegue ver
Com perfil metabólico bom, o que é um perfil metabólico bom? Triglicerídeo baixo, HDL alto, glicemia baixa, hemoglobina glicada abaixo de 5,7, a glicemia em jejum abaixo de 100, HDL acima de 50 para homem, acima de 40 para mulher, e o triglicerídeo abaixo de 150. Não precisa nem ser abaixo de 50 Sim. como o seu. Abaixo de 100. Não, hoje eu acho que nem sei como é que tá, mas assim, eu me lembro que era isso, ele ficava abaixo de 100 e o outro entre 40 e 60. E aí eles inverteram. Ótimo. E aí o seu perfil metabólico melhorou hoje nem pra caramba. é igual, porque hoje hoje eu eu voltei a comer um pouco mais de carboidrato. Nos últimos 2, 3 meses eu diminuí de novo. Beleza. Eu tava ganhando um peso. Aí você tem que dar uma regulada. Então, Pedro, essa relação triglicerídeo HDL, inclusive, tem trabalho mostrando relação com risco de morte prematura por doença cardiovascular. E aí fica ali, um trabalho 1,9. Então, 2. Abaixo de 2, onde estão os cortes? Abaixo de 2, menor risco de desenvolver e de morrer por doença cardiovascular. Basta pegar, e é o mais fácil de todos, basta pegar o teu triglicerídeo e dividir o número lá, dividir pelo HDL. Nem se preocupa com a unidade que eu falei aqui. Triglicerídeo 100, HDL 100, 1. Perfil metabólico excelente. Provavelmente uma ótima sensibilidade à insulina, um LDL independente da quantidade dele, se ele está baixo ou se ele está alto, com perfil benigno, perfil positivo, e você está com diminuição do risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Associa isso, aí já começa a ficar mais complicado. O exame de score de cálcio é um exame caro, a angiotomografia é um exame caro, o score de cálcio não é todo plano que cobre, aí já começa a complicar. Mas o exame de sangue, a maioria dos planos cobre, é mais fácil de fazer, é mais barato e você já consegue acompanhar. Isso te isenta dos outros riscos? Não, mas é uma primeira medida interessante que você tem para olhar, para ver como é que está o seu perfil cardiometabólico. Respondido? Bom, não, super respondido. Super respondido. Olha só, a gente está começando a se encaminhar aqui já pro nosso horário. Não sei se você tem alguma coisa específica que você acha que faltou aí dentro do nosso... Você passeou por praticamente tudo né? Que está aqui na nossa pauta que a gente nunca segue. Mas eu acho que foi. A gente passeou por... Tem um ponto aqui que são as questões de medicamento, que eu não sei se ela, para você, Acho que eu não falaria isso rápido. Deixa para uma próxima oportunidade. Eu vou falando também pelo meu Instagram. Eu vou fechar talvez com uma coisa mais genérica, mas que eu acho que pode ser interessante, que chegou a falar um pouquinho disso, mas era o que impacta mais na nossa saúde. Hoje você, com a visão do exercício e com a visão da alimentação, essa é uma coisa que sempre o pessoal fala e tal, mas assim, como é que você vê isso? Assim, ponto de vista de saúde, para obesidade, para emagrecimento, quais desses fatores têm um impacto maior para gente? Não sei se é fácil responder. Mas... Não, Pedro, esse eu vou dar uma pincelada porque eu quero fazer uma pílula só sobre isso. Porque isso vai desembocar na questão do multifatorial, que todo mundo fala da obesidade. Se você pegar o Robert Lustig, ele tem um livro Metabolical, que a gente fez uma parte dele lá, né? Fez um episódio com a Vanessa. Com a Vanessa, exatamente. 2 episódios com a Vanessa sobre esse livro. Ele é taxativo que a alimentação é mais importante. Ele apresenta 8 fatores oito problemas de saúde que a alimentação interfere nos 8 e a atividade física interferiria em 5. Eu, por premissa de visão, você me conhece bem nesse sentido, eu não gosto dessas divisões, de o que é mais importante, porque você faz um bem pra caramba, você caga outro, você vai carregar prejuízo. E o ser humano não é soma de fatores. Quando a gente fala que a obesidade é multifatorial, porque ser multifatorial não significa, hoje se fala muito de sistema complexo e tudo, ser multifatorial não significa ser um sistema complexo. Ser multifatorial pode ser um sistema complexo, ele é multifatorial. Mas um sistema multifatorial ele não é complexo. Por exemplo,
Um carro de Fórmula 1, que eu adoro Fórmula 1, estava vendo, inclusive, assistindo antes de vir para cá, para montar um carro de Fórmula 1, aquilo ali é um sistema multifatorial, uma porrada de coisa. Mas é um negócio que às vezes você resolve um fator aqui, você resolveu o problema de tudo. É essa peça aqui que está torta. Acertou ela, o carro funciona. O ser humano não funciona assim. Então ali é multifatorial, mas não é complexo. A gente é multifatorial e por que a gente é complexo? Porque a gente não se soma, interage. E as interações são imprevisíveis. Então você querer dizer que a alimentação é mais importante que para a saúde, que a atividade física, que o sono, que o estresse, não dá para... Eu não chegaria nessa conclusão. Eu respeito lá a opinião do Robert Lewis. Quem sou eu? O cara escreveu um livro, o cara é um doutor, pesquisador, se aposentou, se eu não me engano. Mas eu estou passando, eu tenho o direito de colocar a minha visão. Agora, do ponto de vista do mas a alimentação é um peso absurdo. Mas, de novo, as coisas interagem, você não pode essa mania da gente de querer achar um único fator que vai resolver tudo. Mas, de novo, no processo de emagrecimento, essa multifatoriedade, se ela não desembocar num déficit calórico, a pessoa não vai emagrecer. Então, não tem como não passar pela alimentação. Então, uma visão mais didática, toda essa multifatoriedade, o sono, o estresse, o trabalho que você faz, as relações, a atividade física, tudo isso interage e desemboca num comportamento alimentar. Perfeito. Que é a relação, que vai influenciar na relação do que você gasta, do que você consome, e essa relação que vai definir se você engorda, se você emagrece ou se você mantém o peso. Então, não é que o sono engorda, não é que a atividade física emagrece, é que elas interagem entre si para gerar um melhor comportamento, um melhor ou um pior comportamento alimentar que vai levar você ao processo de engordar ou de emagrecer. Perfeito. Acho que eu terminei. Tá bom. A gente tinha tempo aberto e acabou com o tempo. Sem problema. Sempre assim. Hoje a gente chegou aqui numa tranquilidade, né? Vamos começar fácil. Depois, tá fácil, tá bom. Nossa Senhora. Tá bom, mas valeu. Tratamos do assunto. Tratamos do assunto. E ficou com pra mim ficou claro. Cenas do próximo capítulo desse da multifatoriedade. Teremos. Bom, beleza. Bom, se quiser falar mais alguma coisa, se não... pode encerrar aí. Amigos, muito obrigado aí por nos acompanhar. Mais uma vez, deixe o seu like se você gostou do vídeo, acredito que tenha gostado desse conteúdo. Manda para aqueles que você acha que podem se interessar, né, que podem se beneficiar dessa informação. Se não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Até a próxima. Valeu, Alan. Muito obrigado. Valeu.